Eles nunca quiseram que você descobrisse isso. Enquanto bilhões vivem presos na ilusão de que a realidade existe independente de quem a observa, um pequeno círculo de cientistas quânticos e mestres espirituais já compreendeu a verdade mais perigosa do universo. Você, sem perceber, altera a estrutura da realidade a cada momento apenas por observá-la, mas foi sistematicamente condicionado a acreditar que é um espectador passivo em um mundo fixo e imutável. Este conhecimento permaneceu fragmentado entre laboratórios de física quântica e tradições esotéricas por décadas, impedindo que você reconhecesse seu verdadeiro papel como arquiteto consciente da experiência. Cada segundo operando sob essa falsa premissa é outro segundo alimentando sistemas que dependem da sua ignorância. Agora, existe uma oportunidade de compreender o mecanismo real por trás das sincronicidades que governam sua vida. Aquele que transforma a observação em materialização e a atenção em destino concreto. Mas essa revelação exige que você abandone tudo o que acreditava saber sobre causa e efeito. A maioria das pessoas opera sob uma ilusão confortável, a crença de que o mundo físico existe de forma sólida e independente, obedecendo a leis mecânicas imutáveis que a ciência clássica descreve perfeitamente. Mas essa é apenas uma narrativa parcial, cuidadosamente moldada para manter a atenção presa no que é visível e mensurável. Por trás da aparência sólida das coisas, existe um campo dinâmico de possibilidades, onde consciência e matéria se entrelaçam de formas que desafiam completamente o senso comum. O que chamamos de realidade física é apenas uma camada de um espectro muito mais amplo de existência. Silenciosamente, uma parcela da humanidade já opera além dessa camada limitada, mesmo sem compreender totalmente o mecanismo. A transição em curso não é tecnológica no sentido superficial nem política. É uma mutação na própria forma de perceber e interagir com a realidade. A passagem da observação passiva para a criação consciente. Este salto não acontece em outro planeta ou através de portais celestiais, embora algumas tradições usem essa linguagem simbólica. É uma elevação na qualidade da consciência, uma mudança no estado perceptivo que altera radicalmente como eventos, relacionamentos e circunstâncias se manifestam. A sincronicidade não é um fenômeno separado ou raro. Ela coexiste agora mesmo no lugar onde você está, assim como múltiplas frequências de rádio coexistem no ar. O que muda é a sintonia. Enquanto a percepção comum é dominada pela crença em separação, esforço e linearidade temporal, a percepção expandida se baseia em interconexão, fluxo e simultaneidade de possibilidades. Isso significa que o emprego que você imagina, o relacionamento que você deseja e a solução que você busca não precisam ser perseguidos como alvos distantes. Eles já existem como potenciais quânticos, aguardando apenas que sua frequência observadora se alinhe para que colapem em sua experiência concreta. Esta afirmação contradiz diretamente a lógica do esforço que molda a cultura moderna. Desde cedo, educação e sociedade programam a mente para acreditar que conquistas são resultado direto de trabalho físico e luta implacável. Porém, aqueles que já compreendem o efeito observador sabem que essa equação está invertida. Não é a ação bruta que cria, mas o estado interno sustentado. É o campo vibracional coerente, carregado de intenção clara, que magnetiza pessoas, circunstâncias e oportunidades. A sincronicidade é a linguagem através da qual esse campo se comunica. Para entender como a observação cria realidade, é necessário primeiro desconstruir o que significa observar.
No vocabulário da física clássica, observação é um ato passivo. Alguém simplesmente registra dados de um mundo que existe independentemente. Mas a física quântica demoliu essa premissa de forma irreversível. No nível subatômico, partículas não possuem propriedades definidas até serem medidas. Elas existem em estados de superposição, ocupando simultaneamente todas as possibilidades, até que um observador consciente entre em cena. O experimento da dupla fenda demonstrou isso de forma irrefutável. Quando elétrons são disparados através de duas fendas sem observação, eles se comportam como ondas de probabilidade, criando padrões de interferência. Mas no momento em que um detector é instalado para observar por qual fenda o elétron passa, o padrão colapsa. A partícula escolhe um caminho definido. A simples presença de um observador força a realidade quântica a se solidificar em uma forma específica. Esta descoberta não é uma curiosidade de laboratório. Ela revela a estrutura fundamental de toda a existência. A realidade que você experimenta diariamente opera sob o mesmo princípio, apenas em escala ampliada. Sua atenção consciente não registra passivamente eventos. Ela os seleciona dentro de um campo infinito de possibilidades coexistentes. Carl Jung, trabalhando paralelamente aos físicos quânticos do século XX, identificou esse mesmo mecanismo através do conceito de sincronicidade. Ele definiu sincronicidades como coincidências significativas, eventos aparentemente sem conexão causal que carregam profunda relevância pessoal. Jung suspeitava, mas não declarou abertamente, que essas sincronicidades revelam a ilusão fundamental da separação entre mente e matéria, entre observador e observado. Neville Goddard foi ainda mais direto. Ele afirmou que a imaginação humana é o poder criativo em ação, operando nos bastidores da realidade. Sua tese central, sentir é o segredo, converge perfeitamente com o efeito observador. Ao sentir a realidade desejada como se já fosse real, a consciência reconfigura o campo energético e colapsa possibilidades quânticas, atraindo o cenário correspondente. O que antes parecia milagre se revela como engenharia vibracional precisa. Jacobo Greenberg, neurocientista mexicano, foi além das teorias. Ele documentou experimentalmente como a consciência humana afeta diretamente a realidade através do que chamou de campo neuronal. Seus experimentos provaram que indivíduos em estados meditativos profundos podem alterar padrões de coerência quântica no ambiente imediato. Greenberg demonstrou cientificamente o que tradições espirituais afirmavam há milênios. A mente não apenas percebe a realidade, mas participa ativamente de sua criação. Sua pesquisa foi abruptamente interrompida por seu desaparecimento misterioso em 1994. Muitos associam esse evento à natureza potencialmente revolucionária de suas descobertas. Seu trabalho ameaçava fundamentalmente o paradigma materialista ao provar empiricamente que consciência é uma força capaz de interagir diretamente com o campo quântico subjacente à realidade física. Michael Talbot sintetizou essas descobertas em sua teoria do universo holográfico. Ele propôs que o cosmos funciona como um holograma gigante, onde cada fragmento contém a informação codificada da totalidade. Assim como cada pedaço de um holograma contém a imagem completa, cada momento potencialmente contém o universo inteiro. Sincronicidades são simplesmente manifestações dessa interconexão holográfica, tornando-se momentaneamente visível na experiência consciente. Este modelo explica perfeitamente por que sincronicidades ocorrem. Em um universo holográfico, a separação entre eventos no espaço-tempo é fundamentalmente ilusória.
O que parece distante na lógica convencional permanece intimamente conectado no nível da ordem implícita subjacente. Sincronicidades são os pontos onde essa conexão fundamental atravessa o véu e se torna detectável. A resistência em aceitar essas descobertas não reflete limitações da evidência. Reflete resistência ideológica às suas profundas implicações revolucionárias. Um universo onde consciência molda matéria diretamente, onde eventos separados no espaço-tempo podem estar significativamente conectados sem causalidade física. É incompatível com o materialismo mecanicista que sustenta as estruturas de poder contemporâneas. Reconhecer que você já opera como observador criativo é o primeiro passo para usar esse mecanismo conscientemente. Existem sinais inequívocos de que sua consciência está interagindo ativamente com o campo quântico de possibilidades, mesmo quando você ainda não percebe esse processo. O primeiro sinal é a multiplicação de coincidências significativas. Você pensa em alguém e, segundos depois, recebe uma mensagem dessa pessoa. Precisa de uma informação específica e ela aparece inesperadamente em uma conversa casual. Encontra a solução para um problema antigo em um lugar completamente não relacionado. Quando essas ocorrências ultrapassam o que seria estatisticamente esperado, não é sorte. É o campo respondendo à sua frequência observadora. O segundo sinal é a percepção crescente de padrões. Números repetidos aparecem constantemente. Sequências como 111, 222 ou 333 surgem em placas de carro, relógios e recibos com frequência impossível de ignorar. Símbolos específicos, animais ou palavras aparecem repetidamente em contextos diferentes. Esses não são acidentes. São marcadores de sincronicidade, pontos onde a ordem implícita do universo holográfico se torna explícita. O terceiro sinal é a sensação de que algo está coordenando eventos com precisão invisível. Você perde um voo e descobre depois que aquele avião teve problemas graves. Toma um caminho diferente por impulso e evita um acidente. Aceita um convite que não pretendia aceitar e conhece alguém que transforma sua trajetória. Essa coordenação não vem de fora. É o resultado da sua consciência navegando através de linhas de probabilidade no campo quântico. O quarto sinal é o aumento da sensibilidade perceptiva. Você começa a captar a verdadeira intenção por trás das palavras das pessoas. Ambientes densos se tornam fisicamente desconfortáveis. A dissonância entre o que alguém diz e o que realmente sente se torna transparente. Esta sensibilidade não é paranormal. É simplesmente sua percepção expandindo além dos 5 sentidos físicos para incluir informação energética e vibracional. O quinto sinal são sonhos premonitórios ou insights súbitos que se confirmam posteriormente. Você sonha com um evento e ele acontece dias depois. Tem uma intuição forte sobre uma decisão e descobre que estava absolutamente correto. Essas experiências não são previsões místicas. São acessos diretos ao campo de possibilidades coexistentes, que está além do tempo linear. O sexto sinal é a transformação natural de relacionamentos. Conexões que antes pareciam essenciais começam a se dissolver sem conflito aparente. Simultaneamente, pessoas alinhadas com sua nova frequência aparecem aparentemente do nada. Isso acontece porque sua mudança de estado observador altera literalmente quais linhas de probabilidade você habita. E diferentes linhas contêm diferentes configurações de pessoas e circunstâncias. O sétimo sinal é a percepção de fluxo. Quando você está alinhado com a frequência certa, portas se abrem sem esforço. Recursos aparecem no momento exato em que são necessários. Obstáculos que pareciam insuperáveis se dissolvem. Este estado de fluxo
não é privilégio de alguns sortudos. É a experiência natural de uma consciência operando em coerência com o campo quântico, onde sincronicidade substitui luta. No coração desta revelação está um princípio que, para uma mente condicionada pelo materialismo, parece quase herético. Não é você que persegue o que deseja. É o que você deseja que é magnetizado em sua direção, desde que sua frequência observadora esteja alinhada. Esta inversão da lógica dominante não é metáfora inspiracional. É descrição literal do mecanismo energético que governa a manifestação. Na percepção tridimensional comum, o paradigma é linear. Primeiro, você identifica um objetivo, depois, cria um plano de ação e, finalmente, aplica esforço contínuo até o alvo ser alcançado. Essa abordagem assume que existe separação real entre você e o que deseja, e que a distância deve ser percorrida passo a passo através de trabalho físico. Porém, no estado de consciência que compreende o efeito observador, essa distância não existe em sentido absoluto. O que existe são campos de ressonância. Padrões de frequência que, quando combinados, colapsam tempo e espaço como barreiras perceptivas, trazendo o que está em potencial para manifestação concreta. Este colapso não significa que eventos acontecem sem ação física alguma. Significa que a ação deixa de ser o motor primário e se torna consequência natural de um estado interno já alinhado. A energia que antes se dispersava em esforço obsessivo, planejamento excessivo e resistência contra as circunstâncias, agora se concentra em sustentar coerência vibracional. Isso envolve mente, corpo e campo energético de forma integrada. Aqui o papel da intenção clara se torna crucial. Uma intenção vaga é como sinal fraco transmitido em mar de ruído. Não encontra correspondência. Mas quando a intenção é precisa e infundida com sentimento autêntico, ela gera padrão coerente de ondas cerebrais que se acopla ao campo eletromagnético do coração. É essa fusão, intenção mental e emoção sentida, que cria um magnetismo capaz de reorganizar probabilidades quânticas e atrair o cenário desejado. Neville Goddard chamou isso de sentir o desejo realizado. Sustentar esse sentimento até que o mundo exterior não tenha escolha senão refletir essa condição interna. Considere o contraste prático. Na percepção comum, você envia currículos para dezenas de empresas e espera ansiosamente por resposta. Na percepção do observador consciente, o emprego encontra você através de contato inesperado ou situação improvável que parece orquestrada. Na percepção comum, você visita imóveis por meses, tentando encontrar a casa perfeita. Na percepção expandida, a oportunidade aparece depois que você parou de buscar, mas manteve vivo o sentimento de habitar seu espaço ideal. Esta diferença não é coincidência ou sorte. É consequência direta de operar como campo magnético coerente. O ponto crucial aqui é entender que neste modelo, o como deixa de ser sua responsabilidade. A mente condicionada ao materialismo insiste em controlar cada passo. Mas o campo vibracional do observador consciente funciona através de auto-organização. Ele ajusta variáveis, conecta pessoas e rearranja circunstâncias ao redor da frequência dominante. Talvez o aspecto mais desconfortável dessa transição seja que ela exige abandonar controle compulsivo e confiar em mecanismo invisível. Do ponto de vista neurofisiológico, este estado não é passividade. O cérebro, em coerência com o coração, produz padrão de ondas frequentemente associado ao estado alfa ou teta, que mantém percepção aberta e receptiva, reduzindo resistência interna. Isso não apenas favorece insights e intuição, mas também melhora a regulação emocional,
permitindo que o corpo permaneça em estado de expansão, em vez de contração. Coerência, neste sentido, não é conceito abstrato, mas condição fisiológica mensurável que se traduz diretamente em magnetismo pessoal. Quando essa coerência é sustentada, espaço-tempo deixa de ser percebido como barreira. Eventos que na lógica linear levariam meses ou anos podem se desdobrar em dias ou horas. Isso não significa que leis físicas estão sendo quebradas, mas que realidade física está respondendo a conjunto mais sutil de instruções, aquelas emitidas pelo campo de consciência. Por isso, o conceito de atração no nível do observador consciente é tão diferente de interpretações superficiais da chamada lei da atração. Aqui não se trata de repetição mecânica de afirmações, mas de manter estado vibracional que já incorpora o resultado como presente. A partir deste ponto, fica claro por que experiências neste nível não podem ser ensinadas como técnicas lineares. Devem ser vividas como estado contínuo, onde cada pensamento, emoção e escolha reforça ou enfraquece o campo magnético pessoal. Compreender que você é observador criativo em vez de espectador passivo produz implicações práticas que transformam radicalmente a experiência cotidiana. A primeira e mais evidente é a ascensão do papel do observador consciente. Na percepção comum, a tendência automática é reagir, deixar circunstâncias ditarem seu estado interno. Na percepção expandida, o processo se inverte. Você cria espaço interno entre estímulo e resposta, uma pausa onde consciência superior pode intervir. Este espaço é território estratégico porque dentro dele o drama perde força e claridade assume comando. A partir dessa posição, não se trata mais de controlar circunstâncias, mas de permitir que resposta emerja de ponto de estabilidade e alinhamento. Esta habilidade de observação não é exercício em neutralidade passiva. É postura ativa de monitoramento vibracional. Você aprende a detectar quase instantaneamente quando seu campo energético começa a sair de alinhamento e intervém antes que perturbação possa crescer. Esta proatividade energética é divisor de águas. Na lógica comum, a maioria reage tarde demais, tentando consertar efeitos de estado interno já comprometido. Na consciência do observador, você age na fonte, ajustando o campo antes que se traduza em circunstâncias indesejadas. Este alinhamento exige escolhas radicais. Você se torna consciente de que nem toda energia merece acesso ao seu campo. O filtro deixa de ser apenas moral ou racional e se torna vibracional. Não se trata de gostar ou desgostar de alguém ou algo, mas de reconhecer se a frequência em questão nutre ou drena você. Esta seleção consciente frequentemente provoca mudanças profundas em círculo social, parcerias profissionais e até localização física onde você vive. Para alguns, significa se afastar de ambientes que antes pareciam inevitáveis. Para outros, é oportunidade de criar redes alinhadas que amplificam o estado vibracional desejado. Este processo de filtragem não é isolamento. Pelo contrário, abre espaço para conexões genuínas que operam na mesma frequência. Ao proteger seu campo, você evita contaminação por padrões que não correspondem ao seu estado intencional, preservando o que talvez seja o recurso mais valioso da vida do observador consciente, a coerência interna. E quando essa coerência é mantida, ela produz efeitos em cascata. Pequenas decisões tomadas a partir dela geram resultados desproporcionais, moldando realidade com mais precisão que qualquer plano construído na lógica linear comum. Outro desenvolvimento inevitável é fortalecimento do corpo energético como prioridade absoluta. Isso significa integrar práticas e hábitos
que não apenas sustentam vitalidade física, mas reforçam estabilidade vibracional. Não se trata de seguir tendências espirituais ou dietas esotéricas. É cultivar relacionamento constante com sua própria energia, sabendo como recarregar, como se limpar de influências externas e como expandir seu campo quando necessário. Com o tempo, esta atenção ao corpo energético se torna tão natural quanto manter higiene física. Esta base sólida prepara terreno para a expansão do eu multidimensional. Quando você se ancora consistentemente no estado de observador consciente, a consciência começa a acessar camadas ainda mais sutis de realidade, aquelas que algumas tradições chamam de dimensões superiores. Neste estágio, a separação entre pensamento, palavra e manifestação se estreita ao ponto que a fala em si ganha peso criativo imediato. Declarações carregadas de clareza e certeza começam a gerar efeitos perceptíveis sem a demora característica da percepção comum. Isso não é coincidência ou milagre. É funcionamento natural de campo completamente desobstruído e alinhado. Neste processo, a mente antiga moldada por condicionamento, medos e identidades rígidas começa a se dissolver. Para muitos, essa é a experiência estranha. Olhar fotos antigas ou lembrar situações passadas e sentir como se fossem memórias de outra vida. Clareza mental aumenta exponencialmente e ilusões antes bem disfarçadas pelo ego se tornam transparentes. O que antes era aceito como normal se revela como artificial e o impulso de viver segundo esses artifícios simplesmente desaparece. Compreender o efeito observador intelectualmente não muda nada. A transformação acontece apenas quando você aplica esse conhecimento como prática diária sistemática. O método a seguir não é uma entre muitas técnicas possíveis. É o mecanismo fundamental descoberto por todos que genuinamente dominaram a arte da criação consciente através da observação. O primeiro passo exige clareza cirúrgica para definir exatamente o que você deseja experimentar. Aspirações vagas de felicidade ou sucesso são inúteis neste trabalho. O mecanismo quântico responde apenas a instruções precisas. Assim como o computador quântico não processa comandos ambíguos, você deve saber com absoluta especificidade qual estado deseja ocupar. O segundo passo é mais sutil e requer compreensão profunda. Construir mentalmente um evento que você naturalmente encontraria após a realização do seu desejo. Não durante, mas depois. Este evento deve implicar inequivocamente que seu objetivo foi alcançado, com você como participante ativo na cena, não mero observador. Se você deseja promoção específica, não imagine recebendo a notícia. Imagine conversa casual semanas depois, onde a promoção é mencionada como fato estabelecido. O terceiro passo viola todas as convenções de produtividade moderna. A imobilização completa do corpo físico e indução deliberada de estado limítrofe entre vigília e sono. Deite-se ou relaxe profundamente em cadeira. Feche os olhos. Permita que o corpo físico se torne irrelevante. Este não é momento para ação física. É momento para ação dimensional. Neste estado de imobilidade corporal e máxima mobilidade mental, com atenção completamente focada na ação pretendida, você deve se sentir executando-a aqui e agora. Não amanhã. Não quando condições permitirem. Agora. A dimensão quântica não reconhece tempo linear. Para ela, sua imaginação vívida e sua experiência física possuem o mesmo peso ontológico. A distinção crítica que separa praticantes bem-sucedidos de eternos fracassados está neste ponto. Você deve participar ativamente da ação imaginária, não observá-la como espectador. Muitos visualizam seus desejos como se assistissem filme de si mesmos. Isso é completamente inútil.
Você deve estar dentro da cena, experimentando através de seus próprios olhos imaginários, sentindo texturas, ouvindo sons, vivenciando emoções como se estivesse fisicamente presente. A experiência ensina a lição contraintuitiva. É mais eficaz restringir a ação imaginária a um único ato condensado, repetindo-o obsessivamente até adquirir densidade sensorial completa. Tentar imaginar narrativa complexa dispersa energia mental. Um único gesto, apertar mão de parabéns, tocar aliança no dedo, assinar documento específico, quando repetido com intensidade suficiente, possui mais poder de materialização que horas de devaneio elaborado. Existe técnica particularmente poderosa para quem luta com visualização detalhada. Em estado relaxado e sonolento, repita mentalmente frase única curta que implica realização do desejo. Obrigado é especialmente eficaz, pois carrega a pressuposição de que algo foi recebido. Está feito funciona para mentes mais assertivas. A frase se torna mantra dimensional, chave vibratória que alinha sua consciência com realidade desejada. O timing é crucial. Se o objetivo é projeção consciente profunda no mundo quântico, você deve manter prática até sono natural chegar. Não force o sono. Deixe surgir organicamente enquanto mantém sentimento do desejo realizado. É no momento de transição entre vigília e sono que véu entre dimensões se torna mais fino. Mas aqui está o que nenhum guru moderno revelará. Esta prática requer o que sociedade contemporânea mais despreza: disciplina mental sustentada sem garantias imediatas. Em era de gratificação instantânea, você é solicitado a plantar sementes dimensionais e confiar em leis que seus sentidos não podem verificar. Você deve experimentar na imaginação, com toda a nitidez da realidade, o que seria experimentado na carne ao alcançar seu objetivo, mantendo essa experiência mesmo quando o mundo tridimensional grita que nada mudou. A verdade sobre o efeito observador permaneceu fragmentada por tanto tempo, não por falta de evidências, mas devido ao potencial revolucionário que carrega. Um indivíduo que compreende completamente que não existe separação entre observador e observado instantaneamente se liberta das ilusões fundamentais que sustentam estruturas de poder contemporâneas. Esta compreensão não é meramente intelectual, mas visceral. Uma vez genuinamente incorporada, ela transforma irreversivelmente sua experiência de realidade. As sincronicidades em sua vida não são anomalias estatísticas, mas a linguagem através da qual o universo holográfico se comunica diretamente com você. Os padrões numéricos recorrentes, encontros significativos, sonhos premonitórios e coincidências inexplicáveis são pontos de acesso onde ordem implícita subjacente se torna momentaneamente visível. Sua frequência emocional, o campo vibracional gerado por seus estados internos predominantes, determina diretamente quais aspectos do campo infinito de possibilidades se materializarão como sua experiência concreta. Agora que você compreende que nada em sua vida acontece por acaso, que cada sincronicidade é comunicação direta do campo quântico, como você escolherá viver daqui em diante? Continuará ignorando os sinais que constantemente se manifestam ao seu redor ou assumirá conscientemente seu papel como arquiteto deliberado da sua própria experiência? Se este vídeo ressoou com você, escreva nos comentários "fez sentido para mim". A escolha sempre está na frequência que você decide sustentar. E é essa escolha mantida consistentemente que transforma conhecimento em realidade vivida.